Olá família, tudo bem? Bem, eu acredito que esse seja o nosso último vídeo. E nele eu vou mostrar para você que o fim chegou. E vou te provar. Nós temos outros 4 vídeos. Eu estou me preocupando em fundamentar bem na Bíblia tudo que eu estou dizendo para você. Eu tenho a convicção de que essa mensagem vai chegar aos ouvidos que devem chegar. Mas eu não creio que essa mensagem vai permanecer aqui por muito tempo. Por isso eu reforço, compartilhe o quanto antes você puder. Faça o download desse vídeo, guarde no seu aparelho celular. Até para que te sirva como um guia de estudo, para que você se aprofunde nisso. Nós já falamos aqui a respeito da queda do templo, como o diabo levantou um templo novo sobre a humanidade. Nós já falamos aqui sobre os sinais da volta de Cristo. Nós já vimos um cenário que se desenhou acerca de um rei que há de se levantar e que vai buscar destruir a humanidade por meio de enganos, que vai fazer sinais miraculosos e que vai ordenar que todos recebam um sinal na fronte ou na sua mão direita para que possam comprar e vender, ou seja, para que possam sobreviver. Nós vimos também que Deus há de levantar um povo nesse período. E que quando Deus levantar esse povo, Ele vai fazer com que eles cumpram um papel muito especial nesses últimos dias. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, antes de nós falarmos a respeito dessa mensagem especial. Quando nós falamos que cada carta é correspondente a um capítulo do livro que Deus foi abrindo, que Jesus foi abrindo no céu, eu li para você a 6ª carta, mas eu não li para você o 6º capítulo. E eu vou ler para você agora. No capítulo 6 de Apocalipse, a partir do verso 12, diz bem assim: Eu olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de silício. A lua tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e diziam aos montes e rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Presta atenção. Você lembra que lá em Mateus 24, Jesus falou a respeito do sol, da lua e das estrelas, e aqui nós vimos isso também. O grande sinal que haverá no mundo de que os 144 mil que foram selados por Deus, lá da 6ª carta, eles estão prontos, vai se dar justamente quando se levantar esse rei. E quando esse rei se levantar, também se levantará o povo de Deus. E haverá sinais no céu, mostrando que chegou no limite. Após estes sinais, agora existe pouquíssimo tempo na terra para que esses eleitos de Deus consigam pregar uma mensagem, na verdade são 3 mensagens, a um povo que precisa se decidir. Você quer ver como Deus ilustrou isso? No capítulo 3 de Apocalipse, na 7ª carta, que é justamente no período que, segundo o 7º capítulo do livro, diz que existe meia hora de tempo e então começa-se a expiação. Olha o que é dito. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, não és nem quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Tu dizes: eu rico sou, estou enriquecido,
de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas. Você lembra que eu li a respeito de um povo vestido com vestes brancas? Aqui ele. E que não seja manifestada a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você veja o que está acontecendo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A quem vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. A última mensagem ela vai ser resumida dessa forma. Presta atenção. Tu é quente, então significa que tu já aceitou a Cristo. Você já aceitou a Deus. Você já foi selado. E tu tá aí pregando. Mas existe aqueles que é frio, que já aceitaram o diabo, que já aceitaram a sua mensagem, que já aceitaram a sua adoração. Esse já é frio. Mas existem aqueles que são mornos, que estão na metade do caminho, não se decidiram por Deus, mas também não se decidiram pelo diabo. Acham que estão bem, acham que estão tranquilos. Se dizem ricos, se dizem bem de situação, se dizem que não precisam da graça, mas também não precisam do que o diabo oferece. E aí vem a mensagem, fala assim, olha, tu precisa ser uma coisa. Ou tu é quente ou tu é frio, porque se tu for morno, Deus vai te vomitar da boca dele. E você precisa. E você precisa de vestes brancas para cobrir a sua nudez. E você precisa de colírio para você enxergar o que está acontecendo. A mensagem, ela vai ser curta e grossa, uma mensagem direta. É aquele famoso ou vai ou racha. Você precisa decidir. Essa vai ser a última mensagem que esses escolhidos por Deus, selados por Deus, terá que levar. Só que presta atenção, a Bíblia ela é fantástica. E a Bíblia esclarece muito bem qual é essa mensagem. Mas, ainda falando desses sinais, eu quero ir a um outro livro, ao livro do profeta Joel. Porque o livro do profeta Joel, olha o que ele diz. E mais uma vez eu destaco como Deus é maravilhoso ao nos conduzir às suas palavras. No capítulo 2 do livro de Joel, a partir do verso 28, diz bem assim: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Presta atenção, lembra daqueles 144 mil descendentes da nação de Israel e tudo mais? Aqui Joel já deixa bem claro que eles estão espalhados entre todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, essa seleção ela vai se dar com pessoas que são velhas, pessoas adultas, jovens, pessoas que são servas, pessoas que são ricas, pessoas que são escravas, pessoas que são intelectuais, pessoas que são ignorantes, né, acerca de conhecimento teológico, linguístico, etc. e tal. Sobre todos vai ser derramado esse espírito. E aí olha o que continua dizendo: mostrarei maravilhas no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá vendo? O mesmo sinal do 6º capítulo, do 6º selo, você encontra ele aqui. Então, aqueles 144 mil que Deus selaria, às vezes a impressão que se dá, a primeira impressão é, nossa, vai ser só israelense. Não, não tem nada disso. Israelense não, é israelita. Em outro momento você pode pensar assim, poxa, Diego, vai ser igual um exército de guerra, só jovens, pessoas da tua idade e tal, pregando. Não, aqui deixa bem claro, vai ser homem, vai ser mulher, vai ser velho, vai ser jovem, vai ser adulto, vai ser escravo, vai ser servo, vai ser as pessoas humildes, vai ser pessoas intelectuais. Deus vai derramar e nós teremos uma diversidade de pessoas pregando. E aí demonstra que assim que acontecer isso, haverá sinais, mais uma vez, no sol, na lua e nas estrelas. E presta atenção na mensagem que vai ser pregada e no resultado dela.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião em Jerusalém haverá livramento. E assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar, os restantes. Essas pessoas receberão esse poder, essa seleção, a fim de chamar os restantes de Deus. Agora, eu prometi para você, né, que nós precisamos saber quais são as 3 mensagens. Eu ainda quero falar uma coisa para você. Eu quero ainda revelar para você um segredo de como vai se levantar esse rei, para que você saiba o momento exato, para que você possa se posicionar. Mas sabe, eu quero já só fazer um parênteses aqui, te fazer um apelo. Eu sempre ouvi muitas pessoas estudando profecias de forma leviana e diziam assim: Diego, na hora certa eu me preparo. Na hora certa haverá sinais e eu saberei como agir. Presta atenção. Há poucos dias saiu decretos, o mundo entrou em campanha para que você não saísse de casa, a fim de um bem de saúde pública. Existem muitos que se posicionaram a favor disso, dizendo, poxa, é uma pandemia, né, isso, aquilo, mas não percebem que estão numa terra de pecados. E não percebe que a ordem de Cristo do ir de pregar o evangelho a toda criatura, sabe, aos enfermos, aos idosos, aos pobres, às viúvas, aos cativos, todos, não percebe que foi proibido de fazer isso. E as pessoas ainda defendem que é normal uma quarentena. Sabe, as pessoas que não se prepararam antes, nesse momento de quarentena, está escondido em casa. Não foram às igrejas, não foram fazer visitas a órfãos, a quem precisa. Se saiu muito de casa, foi para trabalhar em busca do seu próprio sustento. Esqueceu-se do próximo. E acham que está tudo bem, porque em casa assistem cultos, assistem vídeos no YouTube e vive só engordando, sabe? E acha que espiritualmente está tudo bem. Nós vivemos dias onde não tem como confiarmos nas lideranças que aí estão. A Bíblia fala dessa igreja que se levantou. E eu falei muito bem dela, né? Da Igreja Apostólica Romana. Só que agora eu quero te dizer mais uma coisa. Se você pertence a uma igreja evangélica, tradicional ou pentecostal, ou dessas neopentecostais, onde é centralizado o poder em um profeta, uma profetisa, ou em um pastor, ou um bispo, um apóstolo, segundo a Bíblia, essa grande mulher, essa grande igreja, ela é referenciada como uma mulher, uma prostituta. E é dito também que ela tem filhas. Curiosamente, a Bíblia não fala de uma igreja nesse momento. Não fala que Deus usaria o mesmo mecanismo que o diabo para propagar a verdade. Não fala. Eu vivi muitos anos achando que sim. Que eu estava na igreja certa, que existia uma igreja certa, que em algum lugar do mundo Deus teria uma igreja certa, mas não. Esse sistema de se reunir pessoas, de centralizar poder, de disseminar pensamentos e doutrinas errôneas por meio de uma liderança espiritual, isso é usado única e exclusivamente pelo diabo, nos dias de hoje. Nós vemos ainda na época dos apóstolos que tentavam se organizar, só que curiosamente o que eles chamavam de igrejas naquela época eram reuniões familiares. Ou seja, cada casa era uma igreja. A reunião de 2, 3 casas era uma igreja. O que hoje nós chamamos de igreja, lá eles chamavam de sinagoga, que ainda era a referência do credo e da religião israelita, a qual nós já estudamos aqui, que cessou suas atividades. Nós falamos em devolver dízimos a essa liderança. Enquanto, na verdade, os dízimos que Deus instituiu era direcionado aos levitas, homens e mulheres que dedicavam a sua vida dentro do templo para serviços específicos, os quais hoje não existem mais. Quando nós observamos isso, e agora eu quero trazer um fundamento bíblico para você, eu quero ler o capítulo 34 de Ezequiel. E olha, o capítulo 34 todo, ele é uma exposição só da verdade dos dias de hoje, mas eu não quero ler todos. Eu quero ler apenas alguns versos. A partir do verso 10 diz bem assim: Assim diz o Senhor Deus,
eu estou contra os pastores. Eu requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as levarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens e escuridão. Eu as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países. Eu as trarei à sua terra e as apacentarei no monte de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Em bons pastos as apacentarei nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali deitarão numa boa pastagem e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte a destruirei. Eu as apacentarei com juízo. Você pode ler o capítulo 34 todo. Deus revela mais. A única coisa que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se você espera ter a sua salvação por meio de um sistema religioso, esquece, pois não é por aí que a Bíblia ensina. E nós vivemos em dias em que esse coronavírus comprovou que todas estão juntas. Eu não vi uma igreja se levantar contrário ao que aconteceu. Eu não vi um líder, seja pastor, seja bispo, seja o que for, eu não vi um se levantar com olhos espirituais e enxergar que essas proibições provenientes dessa pandemia feria diretamente os princípios religiosos e espirituais dos quais defendemos. Ignorou-se a fé, ignorou-se a soberania de Deus, ignorou-se o temor ao Senhor por deixar de cumprir a tua palavra para se cumprir as de homens. Então não se engane. Você quer ver as 3 últimas mensagens que deverão ser pregadas por esses que Deus levantará? Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 14. Aqui é dito o seguinte, que 3 anjos vieram com 3 mensagens àqueles que estavam reunidos no monte com a presença de Cristo, os 144 mil, e esses 3 anjos proclamaram 3 coisas. Dizendo assim: o primeiro, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aqueles que fez o céu, a terra, o mar, o fonte das águas. Primeira coisa, temei a Deus. Quando Deus diz assim, vá, anuncie, pregue, testemunhe, você deve temer a Deus. Você não deve temer a um Estado. Você não deve temer a um vírus. Você não deve temer a rejeição. Você não deve temer a uma sanção. Você não deve temer a morte. Temer a Deus. Levantará-se um rei que vai propor a morte, que vai propor que você receba o sinal para que você consiga comprar e vender. Tema a Deus, única e exclusivamente. É a primeira mensagem. Segunda mensagem. Caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira da prostituição. A segunda mensagem é deixar bem claro que todo esse sistema religioso, ele vai cair. Todo esse sistema babilônico, ele vai cair. Todas as igrejas que dizem estar defendendo a Deus, na verdade, estão mornidando os teus povos. Estão se enriquecendo de teus dízimos e oferta. Estão controlando eles como massa de manobra. Presta atenção. Esse sistema religioso vai cair. Terceira mensagem. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Presta atenção, a terceira mensagem. Não adorem a besta. Não recebam o seu sinal. Não se submetam às tuas ordens, às tuas recomendações. Não se submetam. Essas são as mensagens. Mas presta atenção, essas 3 mensagens devem ser pregadas no momento em que se levanta esse rei. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Capítulo 17. Nós temos 5 minutos para encerrar esse vídeo. Vamos ver se eu consigo explicar para você. Capítulo 17 fala do momento que levanta-se esse rei. E ele diz bem assim. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes. 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Lembra que o Vaticano está situado na cidade das 7 colinas? Presta atenção. Mas são também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. O outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Desde que o Vaticano foi estabelecido, você sabe quantos reis tiveram? Eu digo reis porque o Papa ele é um líder político e religioso. Curiosamente, nós estamos no 7º rei. Há alguns mais cuidadosos em estudar que vai pegar e falar assim, não, Diego, nós estamos no 8º. Mas houve um rei que não reinou sequer por um mês. Nesta contabilidade, segundo a Bíblia, é como se ele não existisse. Deste modo, nós tivemos 5 reis que já caíram. Um rei, o 6º rei, diz aqui que ele ainda existe. Mas o 6º rei, ele vem e dura um pouco de tempo. Ou seja, será que existiriam 2 reis simultaneamente? Você lembra o que aconteceu com o último Papa? Ele ainda existe? Existe. Está vivo. Mas ele renunciou. E aqui é dito que o 6º, o 7º, né, ele vem e dura um pouco de tempo. Ou seja, nós temos o 6º que está vivo, 5 já morreram desde 1920 e poucos, né, quando foi se estabelecido o Vaticano, nós tivemos essa quantidade de reis. O 6º ainda existe. O 7º deveria durar um pouco de tempo. E aí aqui diz o seguinte, a besta que vai se levantar, ela era, mas ela deixou de ser. Entretanto, ela é o 8º rei. Espera aí, 5 já morreram. A 6ª existe. A 7ª dura pouco tempo e cai de novo. Aí diz assim que a besta que vai se levantar, ela é um dos 7. E ela vai se tornar a 8ª. Tá percebendo? E quando ela se levantar, ela irá à sua destruição. Eu não vou continuar a leitura. Pode ler o capítulo 17. Eu quero encerrar apenas dizendo o seguinte. Eu acho que eu já falei o suficiente. Eu acho que essa leitura aqui já deu para você perceber de onde vai surgir, como vai surgir. Eu já falei o que deve ser pregado. Eu já falei o tempo de angústia que há de vir. Eu já falei a respeito de todos os sinais que se cumpriram. O que nós vivemos nos últimos dias no Brasil e no mundo demonstrou que o diabo tem sim o poder do mundo em suas mãos. Ele tem sim o poder de influenciar pessoas. Ele usa os argumentos corretos, no momento correto, buscando enganar a todos. E a Bíblia deixou bem claro que ele tentaria enganar a todos, inclusive os eleitos de Deus. E nós não podemos ser enganados. Nós não podemos. Nós precisamos se levantar. Eu espero que essa mensagem ajude a você se levantar. Eu espero que você tenha certeza, a convicção de que a volta do nosso Senhor e Salvador está muito próximo. Mas nós não devemos aguardá-lo de braços cruzados. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é nesse momento que nós nos levantamos e nos tornamos colaboradores dessa obra. Eu sei que muitas igrejas estão ensinando que você tem que ficar aí de braço cruzado. Devolve o seu dízimo, engorda no seu sofá e pronto, Jesus vai voltar e vai dar tudo certo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós estamos numa guerra e nós precisamos defender o nosso Senhor. Nós precisamos demonstrar para o mundo em que lado que nós estamos.
e você precisa se levantar. Eu espero que Deus te abençoe. Existe muita coisa ainda em torno de todo esse assunto que nós estudamos, mas nós não teremos tempo para isso. Eu acho que eu já dei para você o suficiente para você começar a estudar e se aprofundar mais. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.